Bom pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a técnica de washing. Ela consiste em fazer uma lavagem na nave. Porém, essa lavagem é feita com a tinta acrílica preto fosco com uma boa quantidade de água, deixando assim a tinta bem aguada e utilizando um pincel de cerdas bem macias, como vocês podem ver na imagem. Notem que as cerdas são realmente bem macias. E o primeiro passo aqui é espalhar a tinta aguada em todos os cantos da nave, com muito cuidado. A ideia aqui é que a tinta se deposite nos cantos da nave, em lugares de difícil acesso, onde a gente perceba que a poeira, que a sujeira se acumula. Então a gente vai usar essa técnica de washing. Assim que você espalhar com o pincel nos lugares desejados, a gente vai esperar um pouquinho a tinta dar uma leve secada, não por completo, e aí a gente vai com um pano, um algodão ou um pedacinho de papel toalha, papel higiênico. Eu aconselho vocês a utilizarem um pedaço de tecido de algodão. Uma camiseta velha, uma camiseta rasgada serve também. E após espalhar a tinta por uma parte da nave, aguardar alguns segundos ali a secagem. Dependendo do clima que você estiver, ela seca até rápido, então lembrando que ela não pode secar, certo? A ideia é você usar a tinta ainda úmida e tirar os excessos, bem suave, com calma, sem muita força, porque se você botar alguma força ali, alguma peça que você colou, ela pode se descolar e ficar um pouco complicado para colocar de volta. Então ali você vai tirando os excessos da parte de cima, das partes que são mais retas. Não se preocupe tanto com os cantos, porque a ideia é deixar os cantos mais sujos, como se fosse poeira acumulada, sujeira acumulada, marcas de óleo, marcas do tempo. Então a gente tira primeiramente a tinta que está evidente nas partes superiores. E a gente vai repetir o processo nas outras partes da nave. Caprichando onde tem detalhes, peças menores, sulcos evidenciados. Esse processo, dependendo do efeito, dependendo da leitura do artista que está produzindo, esse efeito pode ser repetido por 2 ou 3 vezes. Como vocês podem ver, eu fiz um pedaço, passei o pano, depois eu faço outro pedaço, passo o pano, depois outro pedaço e passo o pano. Em alguns cantos onde eu preciso que fique mais evidenciado, eu volto e deposito mais tinta. É importante dizer aqui também que essa técnica de washing é uma técnica onde eu já retirei o sal que nós utilizamos para fazer o efeito de ferrugem. Vocês podem perceber que as partes onde tinha o sal já não tem mais sal, eu já removi com o auxílio de um pincel.
E agora a gente está se preparando para fazer a parte final da nave, o acabamento. E esse é um dos processos bem legais, onde eu percebo que a nave parece que ganha vida, né? Ela ganha um sentido depois que é feito todos esses efeitos de envelhecimento. Obviamente que a ideia de fazer um scratch, como eu disse para vocês algumas aulas atrás, é dar cara única ao seu projeto. Ele não parecer um brinquedo, mas sim um item colecionável. Então, se você simplesmente fizer a nave construir o scratch e só pintar, ela vai ficar com cara de brinquedo. Então, a nossa ideia é fazer com que ela seja uma miniatura de alguma coisa que já existiu ou de alguma ficção e fazer um monstruário, uma exposição sobre a produção, sobre a história dessa nave. Notem aqui essa parte mais alaranjada, que é onde estava o sal. A gente consegue já ter uma cara de um efeito de ferrugem, sem começar a usar ainda o pastel seco. Notem agora que eu estou tirando o excesso da tinta aguada. Algumas partes ficam escorridas, eu acho bem legal, fica bem bacana, dá um realismo muito grande para o projeto. Você começa a perceber já que a nave está tomando forma, aquela cara de objetos, de pelos, de acessórios, de embalagens, já se perdeu. A gente vai repetir o processo agora na parte da frente da nave. Mais uma vez, com calma, paciência. Não pode deixar a tinta secar. E agora com o pano, a gente vai tirando o excesso, bem devagar, com calma, sem forçar o pano. Com leveza nas partes menores e salientes.
É importante usar essa técnica pelo menos uns 2 ou 3 dias depois que a nave já foi pintada. Corre o risco de você pegar a tinta vermelha, a tinta do fundo, no meu caso aqui o vermelho, ainda fresca, e na passada do pano você tirar alguns detalhes da tinta vermelha. E por fim, mais uma vez, passando o pano de algodão, suave, devagar, com calma, enxugando os excessos. Notem também como é importante a base, né? Essa base de construção. As 2 hastes fixas, deixando a nave elevada, com uma base ali onde você pode ficar tranquilo para usar as 2 mãos para manusear a sua nave. E agora a gente espera algumas horas essa camada de tinta, esse efeito secar completamente para passarmos para o próximo passo. Notem que a nave já começa a tomar uma forma diferente, crua da pintura, agora já com efeito. E vamos para o próximo processo, o próximo passo.